Graça e paz, queridos. Nós estamos aqui para dar prosseguimento à nossa agenda de estudo. A agenda do ano, nós temos o resto do ano, cada primeiro domingo de cada mês, nós estaremos aqui ministrando estudos para a nossa vida diária, para a rotina como cristãos. E nessa manhã eu quero aqui abordar um assunto bem rotineiro realmente da vida do cristão. Nós vamos falar sobre vida de louvor, sobre aquilo que envolve a vida cristã. Muitas vezes nós pensamos que vida de louvor é apenas um chamado para cantar. E nós vamos ver ao longo da palavra de Deus que nós cristãos somos chamados realmente para termos uma vida de louvor. Nós vamos, ao longo desses meses, nós vamos tratar desse assunto e estaremos esclarecendo algumas coisas, algumas verdades na palavra de Deus. Eu gostaria que você examinasse a sua palavra, a sua Bíblia, aí no Salmo 150, verso 2 e 1 Coríntios 10, 31. No Salmo 50, versículo 2, o salmista diz assim: louvai pelos seus feitos poderosos, louvai-o consoante a sua infinita grandeza. E 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 10, verso 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou faça outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, amados, como de costume, nós entendemos que o louvor, nós entendemos de uma maneira equivocada, que o louvor é apenas cantar. E na verdade, cantar é uma maneira de louvar a Deus, é uma maneira de expressar o nosso louvor. A música, na verdade, é uma ferramenta para louvarmos o nome do Senhor. Muitas vezes nós associamos o louvor com cantar, o louvor com adorar, tratando essas palavras como se elas fossem sinônimos, e na verdade não são. Então, apesar de associarmos, elas são diferentes no seu significado. E eu quero aqui, antes de prosseguir, o objetivo desse estudo, que é falar de uma vida de louvor, isso vai tratar de toda a nossa vida, de todas as áreas da nossa vida. Eu quero que nós começamos aqui com o significado de louvor. Primeira coisa, o louvor é uma manifestação honrosa, ou seja, eu estou honrando alguém, reconhecendo os feitos daquela pessoa, reconhecendo o seu caráter, eu estou homenageando alguém. Quando eu me ponho a louvar a Deus, eu estou homenageando a Deus, eu estou reconhecendo o caráter de Deus, eu estou reconhecendo a natureza de Deus, eu estou reconhecendo a sua soberania. Outro conceito, enaltecer. Veja bem, quando nós estamos louvando hinos que enaltecem o nome do Senhor, ali nós estamos louvando usando a ferramenta da música. Então, é elogiar. E demonstrar a nossa gratidão, termos um coração grato, é também, na verdade, uma maneira de louvar a Deus. E então, de acordo com a Bíblia, o louvor está associado com a ideia de gratidão, com a ideia de honra, com a ideia de homenagem. E isso referente à pessoa de Deus. Uma questão de reconhecimento por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus faz e por aquilo que Deus vai fazer, por aquilo que esperamos que Deus vai fazer em nossa vida. Então, na verdade, o louvor é um elogio. Quando eu me disponho a louvar a Deus, na verdade eu me disponho a elogiar o Senhor. Ou seja, nós louvamos a Deus por suas obras, louvamos a Deus por suas bênçãos, por seus livramentos, por suas curas, pelo seu cuidado, pela sua graça, pelo seu perdão. Nós louvamos a Deus por tudo aquilo
que Ele faz na nossa vida e por tudo aquilo que Ele representa em nossas vidas, né? O Salmo 150, verso 2, ele nos dá uma dica de como louvar o Senhor. Muitas vezes nós nos apresentamos a Deus de maneiras assim, com palavras meio que vazias, não palavras de louvor, né? Mas o salmista aqui, ele nos dá uma pista de como louvar a Deus, né? Ele diz que devemos louvar a Deus reconhecendo os seus feitos poderosos. São duas coisas que me chamam a atenção nesse versículo. Ele diz os feitos poderosos e a sua grandeza. Por quê? Porque Deus é maior do que todas as coisas. Deus está acima de qualquer situação. Deus está acima de qualquer circunstância. Deus está acima de qualquer necessidade. Deus está acima de qualquer coisa, né? Então ele diz, louvai por sua grandeza, louvai pelos seus poderosos feitos, né? Então até aqui nós estamos introduzindo, né? Estou passando um sentido geral do que é o louvor, né? Do que entendemos que seja louvor, né? Entendemos que louvar a Deus é reconhecer a sua grandeza, termos realmente um coração grato, é demonstrar a nossa gratidão, a nossa ação de graça pelo que Deus faz, pelo que Deus fez e por tudo aquilo que esperamos, pelas suas promessas, pelo cumprimento da sua palavra em nossas vidas. Mas, amados, eu quero me concentrar aqui em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, né? Onde o apóstolo Paulo, ele traz aqui uma verdade e traz aqui um princípio, né? Para a nossa vida diária, para a nossa vida de louvor. Porque muitas vezes a gente pensa que louvar a Deus é apenas nos cultos e apenas quando nós ligamos o som na nossa casa para fazermos as tarefas diárias, ou ligamos o som do carro, né? Ou ligamos o louvor para orar. A gente pensa que o louvor é apenas música. Mas vejamos bem, olha o que o apóstolo Paulo escreve aqui. Aqui traz uma verdade gloriosa sobre uma vida, sobre um estilo de vida, né? Um estilo de vida de louvor. E então ele diz, portanto, quer comais, quer bebais. Ou, aqui está o segredo, aqui está o princípio, ou faça outra coisa qualquer. Dentro dessa verdade, dentro desse versículo, ou faça qualquer outra coisa. Nós vemos aqui um princípio, nós vemos aqui um estilo de vida, nós vemos aqui uma verdade tremenda, onde nós somos levados a crer que tudo que nós fazemos, tudo que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, tudo que permeia a nossa vida, deve ser para o louvor e glória de Deus. Daí a importância, né, de entendermos essa verdade, né? Baseado nesse texto aqui, vemos que os cristãos, né, cada atitude da sua vida deve ser um ato de louvor. Cada atitude, amado, que o apóstolo Paulo vai dizendo aqui, ou qualquer outra coisa que se faça, independente do comer, independente do beber, independente do vestir, qualquer coisa que envolve a nossa vida, entendeu? Qualquer atitude, qualquer coisa que mova a nossa vida, os nossos passos, os nossos pensamentos, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de tratar o irmão, a nossa maneira de tratar a família, a nossa maneira de tratar o vizinho, de tratar o colega de trabalho, né? Toda a nossa maneira de viver, toda a nossa existência em Cristo deve ser para o louvor da sua glória, né? E então aqui é um princípio, né, a ser aplicado no nosso dia a dia, em qualquer coisa que se faça, em qualquer coisa. O apóstolo Paulo, ele começa a falar aqui da comida, depois ele fala da bebida. Se ele fosse desenrolar esse versículo, esse princípio, ele iria falar muitas e muitas coisas que fazemos durante o dia.
E, no entanto, nós não levamos em conta que o que fazemos, tudo o que fazemos, entendeu? Conta para o louvor da glória de Deus. Ele diz: qualquer coisa que você faça, né, seja para o louvor da sua glória. Né? Então, cada atitude na minha vida, na sua vida, deve ser um ato de louvor. Então, se pensarmos dessa forma, nós vamos analisar bem a nossa caminhada cristã. Se pensarmos e aplicarmos esse princípio na nossa vida, de que cada atitude, de que cada passo, né, cada pensamento, cada ação que eu tenha, deve ser para o louvor da glória de Deus, então nós vamos entender como devemos nos portar nessa terra. Né? Então, na verdade, o louvor não é apenas, queridos, cantar hinos. Não é apenas cantar hinos ou nos domingos, ou repetir algumas fórmulas, né, pentecostais que a gente aprendeu ao longo da caminhada, que muitas vezes se torna até repetitivo, né, e muitas vezes é até vazio. Não é? Muitas vezes nós dizemos aleluia, glória a Deus, né, mas não entendemos nem o porquê que estamos dando aleluia nem glória a Deus. Não é? Então, o louvor, na verdade, amados, ele é toda uma linguagem. Né? Ele é toda uma linguagem. Na verdade, o louvor, eu quero aqui compartilhar com vocês acerca desse pensamento. O louvor é a linguagem do reino de Deus. O louvor é a linguagem do reino de Deus. Assim como o inglês é a linguagem dos Estados Unidos, da Inglaterra, assim como o espanhol é a linguagem da Argentina, e como o português é a linguagem do Brasil. Né? Assim, o louvor é a linguagem do reino de Deus. Né? E os cidadãos deste reino, né, falam seu idioma. E nós nos reconhecemos uns aos outros, né, no corpo de Cristo, né, por essa linguagem. Então, o salmista, né, Davi, no Salmo 34, olha aqui, verso 1, ele diz: o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Né? Nós sabemos que Davi foi um grande adorador. Sabemos que Davi também foi um rei que se destacou. Sabemos que Davi foi um grande guerreiro. E nós sabemos que Davi passou também por momentos difíceis, por momentos delicados na sua vida, como no seu reinado. Né? E nós vemos aqui que ele declara, ele diz: olha, independente, né, de qualquer coisa, independente de qualquer situação, o louvor do Senhor, né, estará sempre nos meus lábios. Será que Davi estava cantando o tempo todo? Não. Davi estava dizendo: eu reconheço a soberania de Deus em tudo. Eu reconheço o Senhor em tudo que acontece comigo. Em tudo que eu vivo, em todo o meu caminhar, eu reconheço o Senhor em toda a minha vida. E então, Davi fazia questão de dizer que o louvor estaria sempre nos seus lábios. Ou seja, da boca de Davi, né, não sairia outra coisa que não fosse o reconhecimento à bondade de Deus, o reconhecimento ao amor de Deus, o reconhecimento à sua soberania. Né? E se a gente for andar nos livros de Salmos, especificamente o Salmo de Davi, nós vamos ver aqui que tem momentos difíceis, né? Tem momentos delicados na vida de Davi, né? Tem momentos de perseguição, mas nós vemos aqui ele declarar, né, com seus lábios, ele diz: o louvor do Senhor estará sempre nos meus lábios. Aconteça o que acontecer, né? Seja o que eu viva, reconhecerei a bondade do Senhor,
na terra dos viventes. Seja o que for que eu passe, os meus lábios nunca vão confessar o contrário daquilo que Deus é. Nunca vou confessar o contrário daquilo que Deus representa na minha vida. Então o louvor dele estará sempre nos meus lábios. Essa é uma declaração feita por Davi, né? E nós vemos aqui no Salmo 150 que na verdade é uma grande sinfonia, né? É harpa, é tamborim, são vários instrumentos. Para quê? Para reconhecer os feitos do Senhor. E se nós olharmos para nós, se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos reconhecer os feitos do Senhor todos os dias, a todo instante, né? Eu sugiro que você faça um exercício a cada dia da sua vida, né? A cada dia, a cada deitar, a cada levantar, né? Esse é um exercício cristão, né? Um exercício acerca da nossa vida de louvor, né? Se passarmos a olhar para os acontecimentos da nossa vida, se passarmos a olhar para tudo que vivenciamos da nossa caminhada cristã para cá, e vamos fazer uma lista de tudo aquilo, as atitudes mais simples, as mais difíceis, os problemas, as vitórias, as perseguições, tudo. E vamos procurar encontrar o Senhor em tudo isso. E nós vamos ver que nós vamos encontrar Deus ali agindo, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos de perseguição, mesmo nos momentos de enfermidade, mesmo nos momentos de dor, de angústia. Nós vamos encontrar o Senhor ali. Por quê? Porque nós estamos nele, né? Não há como sair dessa realidade. Não há como sair dessa verdade, né? É por isso que Davi aqui, mesmo antes da vinda de Cristo, mas Davi já vislumbrava, né, o que estava por vir. Ele disse, não, o louvor do Senhor vai estar sempre nos meus lábios, porque reconheço a sua grandeza, reconheço os seus feitos poderosos na minha vida, né? Então, para Deus, amados, né, nós falamos aqui do idioma dos Estados Unidos, do idioma da Inglaterra, da Argentina, do idioma do Brasil. Nós falamos aqui, mas para Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, só existe 2 idiomas. Para Deus só existe 2 idiomas. 2 linguagens neste mundo. Independente se lá nos Estados Unidos existem essas 2 linguagens, aqui no Brasil, na Argentina, na Espanha, na Itália, na Inglaterra, aonde quer, em qualquer nação, Deus vai vislumbrar apenas essas 2 linguagens. A primeira linguagem é a linguagem do reino, que é a linguagem do louvor. Aquele que está no reino, nele não pode existir outro idioma, não. O idioma de quem pertence ao reino de Deus é a linguagem do louvor. É a linguagem do reconhecimento do caráter de Deus. E a outra linguagem é a linguagem das trevas, né? Que infelizmente está estabelecida aí, né? A primeira linguagem, né, que é a linguagem do louvor, que deve estar presente em todo o viver do cristão, né? Porque vivemos uma vida de louvor, devemos viver uma vida de louvor, né? E viver uma vida de louvor não é viver segundo aquilo que recebemos nessa terra, não. Não é viver segundo aquilo que possuímos, não. Não é viver segundo aquilo que achamos que vamos possuir, não. Viver uma vida de louvor é viver uma vida pautada nos princípios da palavra de Deus. É olhar à luz da palavra de Deus, sobre a lente da palavra de Deus para a nossa vida. E ver o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Independente se temos bens materiais, independente, amados, independente, né? Nós vamos olhar pela luz da palavra de Deus. E a luz da palavra de Deus vai realmente
discernir quem nós somos em Cristo Jesus. E então é baseado nos princípios da palavra que vivemos uma vida de louvor. É baseado na própria vida de Deus que habita em nós. A vida Zoe, a vida de Deus que recebemos com o novo nascimento. Recebemos com o novo nascimento, recebemos a vida de Deus dentro de nós. Então, temos condição, somos capacitados, somos habilitados para viver uma vida de louvor a Deus nessa terra, a despeito de todas as coisas que nos acontecem, a despeito do que está exposto aí na terra, a despeito do que estamos vendo na mídia, do que está acontecendo no mundo, né? Nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis na face da terra e na nossa nação também. Mas a Bíblia não nos manda olhar para essas situações, né? Como cristãos, como cidadãos do reino, né? A nossa direção tem que ser através da palavra. A nossa direção tem que ser pela lente da palavra de Deus, né? Então temos condição de viver uma vida de louvor, mesmo, né, vivendo dias difíceis, porque fomos habilitados pelo novo nascimento. Por que fomos habilitados para uma vida de louvor? Porque recebemos a natureza de Deus, a natureza daquele que tudo pode, a natureza daquele que é soberano sobre todas as coisas, daquele que reina sobre as nações, daquele que reina de geração em geração, daquele que é, né, e daquele que sempre será. Nós temos a sua natureza, né? Então, a linguagem do reino é a linguagem do louvor. Isso não significa que eu vou ficar cantarolando o tempo todo. Não, mas a minha vida deve exalar louvor a Deus. As minhas atitudes, as minhas ações, né? Muitas maneiras, todo o meu viver, os meus relacionamentos, tudo aquilo que diz respeito à minha vida deve ser uma vida de louvor. Deve exalar louvor. Eu vou ser reconhecida por uma vida de louvor, por aquilo que habita em mim, por aquilo que está em mim, que é a palavra de Deus e o próprio Deus, né? Nós recebemos condição, nós fomos capacitados pelo novo nascimento, pela regeneração do Espírito de Deus no nosso espírito, para vivermos uma vida de louvor, né? Onde também está incluído o cantar, né? O celebrar, o exaltar, está incluído tudo em nossa vida. Todos os dias, amado, quando nós levantamos, quando nós deitamos, né? Pense nisso. Pense nisso e a sua visão vai mudar acerca do louvor a Deus. A sua visão vai mudar. A sua linguagem, a minha linguagem, como cidadãos do reino, deve ser a linguagem do louvor. Sabe por quê? Porque a outra linguagem, né, que é a segunda, que é a linguagem das trevas, né, na verdade, ela é traduzida como linguagem da queixa, né, como linguagem da murmuração, da reclamação. Sabe, amados, não tem coisa pior do que você conviver com alguém que reclama o dia inteiro, com alguém que se queixa o dia inteiro. Essa linguagem não cabe aos santos, não cabe ao cidadão do reino. Não, o que cabe ao cidadão do reino é a linguagem do louvor, ou seja, é o reconhecimento daquilo que Deus é, de quem Deus é, e o reconhecimento daquilo que Ele fez em nós e daquilo que somos nele, em Cristo Jesus. Por isso é que nós devemos entender esse princípio, porque Paulo, ele nos ensina ali em 1 Coríntios, né? Em qualquer coisa, ele começou citando a comida, começou citando a bebida, mas depois ele faz uma ampliação, né,
do universo, qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Nós vemos aqui que para Deus só existe realmente duas línguas neste mundo. Vimos aqui a língua do seu reino, né? Que é a língua que exalta as virtudes de Deus. E também a linguagem do reino das trevas, né? Que também é chamada de a linguagem da queixa, né? A linguagem da murmuração. É a linguagem que é contrária à do louvor, né? Das duas umas, querido. Ou eu estou, como cristão, reconhecendo o caráter de Deus, falando segundo a palavra de Deus, ou eu vou reclamar das situações, eu vou murmurar, eu vou me queixar. Essa é a linguagem das trevas, né? Essa é a linguagem que o mundo conhece. Essa linguagem não cabe para nós, né? A linguagem do louvor, ela exalta as virtudes de Deus. E a linguagem das trevas, ao invés dela exaltar, ela critica. Como assim? Né? Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando chega o tempo da chuva, né? Chove muito e aquele negócio é muito difícil para sair, né? E as ruas enchem de água, e muitas vezes você quer sair, não quer sair com chuva, aí você reclama que está chovendo demais, né? E depois, quando para a chuva, quando termina a estação da chuva, aí vem a estação do frio, o vento, aquele negócio todo, aí você mas está frio, quer dizer, nunca está bom, entendeu? Nunca está bom, nem na chuva, nem no frio, nem no tempo do frio, quando é o tempo da seca, entendeu? É muita reclamação da secura, é muita reclamação do calor, mas o Senhor é o Senhor do tempo, né? Ele quem fez o tempo, né? Ele quem criou as estações. E então essa é a linguagem do reino das trevas, é a linguagem da reclamação, da murmuração, independente, queridos, de qualquer coisa, né? Deus espera que a nossa linguagem seja a linguagem de louvor a Ele, né? Então, aqui nós vemos, né, que é o contrário da linguagem do louvor, né? O salmista disse, olha, bendirei o Senhor, ou seja, falarei bem do Senhor em qualquer situação, quer seja na chuva, quer seja no frio, quer seja na guerra, né, quer seja na dificuldade, eu bendirei. O que é bem dizer? Bem dizer é falar bem. Falar bem de alguém. O que é bem dizer o Senhor? É falar bem do Senhor Deus. É falar das suas qualidades, é falar da sua natureza, é falar da sua bondade, é falar do seu amor, é falar das suas promessas, é reconhecer a bondade, é reconhecer Deus, é reconhecer quem Ele é, né? Quando a gente diz, bendirei o Senhor em todo o tempo, lá no Salmo 103, a Bíblia diz assim, bendirei o Senhor em todo o tempo, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Então, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O salmista aqui, ele está dizendo, Davi está dizendo aqui, ó, vou falar bem do Senhor e jamais vou me esquecer de tudo que Ele fez na minha vida, inclusive as correções, inclusive as disciplinas. Não vou me esquecer, vou falar bem do Senhor. Ele é o meu Deus, Ele é o meu sustento, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu socorro, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu escudo, Ele é a minha cidade forte, né? Nele eu estou, nele eu confiarei, né? Ele é o meu auxílio, Ele é o meu amparo, e por aí vai, queridos. Falar bem do Senhor, né? Não só nos momentos em que estamos felizes, né? Não só nos momentos em que estamos vivendo realizações, conquistas nessa terra. Não,
Mas em todos os momentos, bendizer o Senhor, bendizer o seu nome, né? Porque o nome do Senhor representa quem Ele é, né? E então Davi, ele disse: bendirei o Senhor em todo o tempo. Ou seja, reconhecerei o Senhor em todas as circunstâncias, em todas as áreas. Vou reconhecer o Senhor. O seu louvor vai estar sempre nos meus lábios, né? Bendirei o Senhor em todo o tempo. Ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, né? Por todos os seus benefícios. Então ele sai dizendo quais os benefícios. Da mesma maneira, o salmista, ele diz: louvai o Senhor, né? Por todos os seus feitos poderosos, né? Louvai pela sua grandeza. Nós temos motivo de sobra para termos uma vida pautada no louvor, para termos um estilo de vida. Na verdade, o louvor não é apenas por um momento, não é apenas temporário, né? Não é apenas quando estamos querendo cantar, né? Não é apenas quando estamos querendo ligar o som, ou nos cultos de domingo, ou em reuniões de oração, que cantamos um hino ao Senhor. Não. O louvor, ele deve estar sempre nas nossas vidas, porque além de ser a linguagem do reino, é também um estilo de vida, né? É uma maneira de o crente, de o cristão viver nessa terra. É uma maneira de o crente entender quem Deus é, de colocar Deus acima de todas as situações. Então, quem é o padrão para essa vida de louvor, né? Quem é o padrão, quem é o modelo para nós, para desenvolvermos uma vida diária de louvor, para desenvolvermos esse estilo, né, de vida, um estilo de vida de louvor a Deus, né? Então o padrão é Cristo. Ele é o padrão de uma vida declarada de louvor a Deus. Ele é o modelo, ele é o padrão, porque é por intermédio de Cristo, é por meio de Cristo que desenvolvemos, que decidimos viver uma vida de louvor a Deus. Porque antes de Cristo, nós não tínhamos condições de desenvolver uma vida de louvor a Deus. Por isso que Ele é o nosso padrão. Por isso que Ele é o fundamento desse louvor. Ele é a base, né? Ele é o modelo para uma vida de louvor, para vivermos uma vida de louvor, né? Então, uma vida de louvor, né, ela nos leva a exalar Deus em tudo o que fazemos. Ela nos leva a evidenciar, a deixar revelado perante o ímpio, perante aquele que não crê e perante até os nossos irmãos, de que Deus está ali, né? De que Deus realmente reina em nossa vida. E isso é feito através de quê, queridos? Através das nossas palavras, através das nossas ações, através das nossas atitudes, né? Deixar Deus exalar em tudo que fazemos, né? Isso é um estilo de vida, né? Tem pessoas que escolhem estilos de vida, né, para viver, né? E aqui eu falo no geral, né? Tem pessoas que escolhem um estilo de vida de cuidar do corpo, né? Cuidar da alimentação. Ele passa a viver aquele estilo e ali é tudo para ele, né? Ele faz o possível e o impossível para desempenhar aquele estilo de vida que ele acatou para si, porque ele entende que é o melhor, ele entende que vai ter melhora na sua vida, ele entende que vai ter crescimento, ele entende que vai ter benefício. Assim, querido, quando nós decidimos, né, por esse estilo de vida, nós decidimos porque entendemos que existem benefícios para nós
deixar Deus exalar através de nós, por uma vida de louvor, entendeu? Através das nossas palavras, né? Agora, eu gostaria de convidar você para que durante esses dias você estivesse refletindo, né, sobre esse estilo de vida, né, sobre o que tem sido, né, a sua vida de louvor, né, e as suas palavras, como tem sido os seus relacionamentos, né, como tem sido as suas atitudes, né, perante aqueles que não conhecem o Senhor, perante a sua casa, né, perante várias situações. Porque, amados, viver uma vida de louvor é deixar Deus fluir através de nós, em todas as nossas palavras, em todas as nossas ações, no nosso modo de viver. Isso é um estilo de vida, né? E a vida de louvor, né, como estilo de vida, a vida de louvor a Deus, né, é um viver diário que adotamos. Então você precisa adotar esse estilo de vida, né? Assim como nós adotamos, né, estilos de vida, né, estilo de vida de oração, estilo de vida de leitura da palavra, né, de meditação na palavra, vamos adotar um estilo de vida de louvor a Deus. Deixar Deus fluir através das nossas ações, através das nossas palavras, das nossas atitudes, através da nossa vida, né? Vamos decidir pôr em prática. Em 1 João, capítulo 2, verso 6, diz assim: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Aqui está falando de Cristo, de mim e de você. Está falando de nós, como igreja. Ou seja, se eu digo que estou em Cristo, eu estou identificada com Cristo. Eu me identifico com o andar de Cristo. Eu me identifico com os feitos de Cristo, com a pessoa de Cristo. Então você e Cristo, sendo um no procedimento, nas ações, nas atitudes, palavras e comportamento. Isso é identificação na maneira de viver, né? Então a Bíblia diz: aquele que diz estar nele deve andar também como ele andou. Nós somos chamados porque Cristo é o padrão, porque Cristo é o modelo, é nele. Nós não temos como viver uma vida de louvor a Deus fora de Cristo. Não temos como desenvolver esse estilo de vida fora de Cristo. E eu e você estamos nele. E temos condição, temos capacidade, temos habilidade dada por ele para vivermos uma vida de louvor a Deus, né? Para vivermos esse estilo de vida, né? Então, que é um estilo idealizado por Deus para o homem, antes de fazê-lo existir. Lá em Efésios, vamos ver aqui, Efésios 1, deixa eu procurar aqui, e você anota aí no seu caderninho, Efésios 1, do verso 2 ao verso 4, veja, para que o homem foi criado. Verso 2 ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele. Nele em quem, amados? Nos escolheu em Cristo, né? Fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar todas as coisas, eu e você já havíamos sido escolhidos por Ele, em Cristo Jesus, né? Para sermos santos e irrepreensíveis
perante Ele e em amor, né? E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Verso 6 diz: para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, fomos criados, né? Fomos idealizados, né? Fomos projetados por Deus para vivermos esse estilo de vida, né? Fomos criados, né, para o louvor da sua glória. E isso realmente me deixa maravilhado, porque se formos andar em toda a palavra de Deus, né, de ponta a ponta, e nós vamos ver, basta você dar uma olhada, não sugiro que você nem que dê uma olhada na Bíblia inteira, basta apenas você dar uma olhada no livro de Salmos, e você vai ver ali aqueles que foram autores dos Salmos. Você vai ver o estilo de vida, mesmo em meio às perseguições, em meio às adversidades, eles estavam ali louvando a Deus, eles estavam ali enaltecendo, deixando Deus exalar através das suas vidas, né? Então o homem foi idealizado por Deus, né, para o louvor da sua glória, mesmo antes de Deus trazer à luz a minha vida e a sua vida, né? Fomos criados para o louvor da sua glória, para o louvor da sua graça, né? Então, antes de existirmos, antes da fundação do mundo, fomos escolhidos em Jesus, né, para o louvor da sua graça. Então, diante, amados, do que foi exposto aqui, entendemos que o louvor não é apenas um cântico, né? Não é apenas cantar. Certamente, como já falamos aqui, a música é uma ferramenta para louvarmos o Senhor. Mas o louvor é o reconhecimento total da soberania de Deus, né? E que nós podemos expressá-los em cânticos também, né? E podemos expressar de várias maneiras, né? E você pode me perguntar: como que eu posso expressar, além de cantar, um louvor a Deus, né? Tem algumas maneiras aqui, porque elas são infinitas, porque cada dia é um dia diferente na nossa vida, né? Então, uma vida de louvor a Deus abrange todo o nosso caminhar em Cristo, né? Por exemplo, o amor ao próximo, né, é desempenhar uma vida de louvor. O amor ao meu irmão é viver uma vida de louvor, né? Reconhecer que Cristo habita no meu irmão, ainda que o meu irmão tenha me ferido, tenha me machucado, tenha me magoado, ainda que eu tenha me decepcionado com ele, ainda assim reconhecer que Cristo habita nele, reconhecer de que ele é templo de Deus, isso é uma vida de louvor, a despeito de qualquer coisa, né? Então, outra pista, né? Ter uma vida conforme a vontade do Senhor em todos os aspectos. Ou seja, amados, procurar saber, né, qual a vontade do Senhor para cada situação, para cada área, né, para cada momento, né? Procurar saber, né, a vontade do Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Ou seja, colocar o Senhor no centro da nossa vida. Isso é decidir por uma vida de louvor a Deus. Porque quando eu decido por uma vida de louvor a Deus, eu estou reconhecendo de que é Deus quem manda em mim, que é Deus quem me guia, que é Deus quem direciona a minha vida. Quando eu reconheço, né, a soberania de Deus, quando eu reconheço o caráter de Deus, quando eu reconheço a natureza de Deus, quando eu reconheço o que Deus fez na minha vida por intermédio de Cristo Jesus e deixo Deus agir na minha vida como Ele quer, como lhe apraz, segundo a sua palavra, então isso é viver
uma vida de louvor. Né? Muitas vezes a gente tem a maneira equivocada de achar que louvor é apenas cantar. Não, amados, toda a nossa vida cristã, toda a nossa caminhada cristã está envolvida, né? Ela deve exalar o louvor a Deus. Ela deve exalar o louvor a Deus e a sua palavra. Então, quando eu me coloco no centro da vontade de Deus, quando eu deixo Deus agir, quando eu deixo Deus fazer na minha vida, quando eu procuro saber qual a vontade de Deus na minha vida, entendeu? E deixo Ele me guiar, então isso é louvor a Deus. Isso é desenvolver um estilo de louvor, porque é dependência de Deus, né? Então, nesses dias que se seguem, levante um altar de louvor a Deus. E aqui fica o entendimento de uma vida de louvor, que não é apenas cantar, mas louvor, na verdade, é uma vida toda mergulhada na dependência de Deus, uma vida mergulhada nos princípios da palavra de Deus. Então levante um altar de louvor a Deus, né? Não apenas em momentos que nós tiramos para ir ao culto, não apenas em momentos que nós tiramos para orar ou para ligar o nosso som em casa, não, mas levante um altar de louvor a Deus, né? Uma vida que realce, através das suas atitudes, palavras e ações, a linguagem do reino de Deus, né? A minha vida e a sua vida deve realçar a linguagem do reino, independente das situações. Se você olhar, né, para o que está acontecendo, hoje em dia a linguagem que nós vemos no mundo inteiro é só dificuldade, né? É só morte, não é? É doença, né? É desemprego, é fome, né? Tá? São coisas ruins. Essa é a linguagem das trevas. Mas a linguagem do louvor é diferente. A linguagem do louvor é a linguagem da confiança, é a linguagem de quem crê, é a linguagem de quem depende de Deus. Então, vamos deixar realçar das nossas vidas, nesses dias, a linguagem do louvor. Porque a linguagem do louvor faz parte de uma vida de louvor a Deus, né? E então eu sugiro a você, comece a procurar, né, na sua vida, nesses dias, experiências e feitos do Senhor. Procure fazer um balanço assim da sua vida, né, das coisas que lhe aconteceram, e procure, né, encontrar o Senhor. E você vai ver que você vai encontrar o Senhor na sua vida, em situações que lhe ocorreram, em experiências, em feitos do Senhor, em coisas que você vivenciou. Você vai encontrar o Senhor de maneira poderosa, que você nem pensava que o Senhor estava ali. E eu quero dizer que o Senhor está presente. O Senhor está presente. Então viva uma vida de louvor, dia após dia, pois esse é o estilo do céu, é o estilo que Deus realmente espera que nós decidimos vivenciar a cada dia. Deus abençoe a sua vida, né? Deus realmente te fortaleça e que você possa, nesses dias, estar levantando esse altar de louvor. Aplique na sua vida essa verdade, né? Cante, mas também reconheça a bondade de Deus, a soberania de Deus em todas as áreas da sua vida. Deus te abençoe.